Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando e hoje é dia de tag. Vamos fazer a tag das vacinas. A tag das vacinas é original do nome do livro, podcast da Ju, da Luana e do Caleb, que eu sempre comento por aqui, então se vocês quiserem assistir o original deles, tá muito bacana. Vou deixar o link no box de descrição aí embaixo. Parece que também tem uma outra tag rolando por aí, que é a tag da Pfizer, mas eu gostei mais das categorias dessa tag das vacinas, então é essa que a gente vai fazer aqui hoje. Só lembrando que é muito importante a gente se vacinar. Eu já estou vacinada com a primeira dose e aguardando ansiosamente a segunda. Já até fui no posto perguntar se estava disponível para mim, ainda não estava. E é realmente importante que muita gente se vacine, todo mundo, né? Não importa qual seja a vacina, vocês vão ver que as perguntas aqui fazem algumas brincadeiras com as marcas das vacinas, mas a melhor que tem é a que vai no nosso braço, né? A melhor vacina é aquela que está disponível pra gente agora. E essas perguntas, essas categorias foram feitas com base, assim, no senso comum sobre essas vacinas, nos memes que se faz sobre elas, tá bom? Então não levem muito a sério as perguntas. As vacinas levem a sério, sim. E a primeira é Sputnik, um livro apressado, que pode ter algumas interpretações diferentes. Eu pensei em dois livros, eu fui muito pro lado do que a Luana, lá do nome do livro, respondeu. Eu pensei em livros que, se tivessem um pouco mais de cuidado ali, eu acho que poderiam ter ficado muito melhores do que eles são. O primeiro é A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, da Maria José Silveira, que eu li em 2020, se eu não me engano. E é um livro que tem uma premissa muito legal. A gente acompanha gerações de mulheres brasileiras desde 1500, da chegada dos portugueses, até 2000 e pouco, não lembro agora o ano. E cada capítulo é a filha da mulher anterior, por isso o título do livro. Mas eu achei que as personagens acabaram ficando um pouco rasas, a gente não se apega à história de nenhuma delas. Então eu gostaria que tivesse sido um livro um pouquinho mais que me pegasse mais, não foi o que aconteceu. Então, apressado nesse sentido de ter uma proposta muito, muito ampla e pra mim acabou não se aprofundando em nada. Então foi um livro meio apressado nesse sentido. E o outro que eu pensei foi o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Não é um dos meus livros favoritos, mas eu gosto muito também da premissa. Eu acho interessantíssima a ideia que o Ray Bradbury teve, mas pra mim a execução não foi tão boa. Já faz um tempo que eu li, eu não lembro muito dos detalhes, mas uma coisa que me marcou bastante é que tem uma personagem que é vizinha do protagonista e ela serve para que ele abra os olhos para muito do que está acontecendo. Mas de repente ela some e nunca mais a gente vê essa personagem. Então eu achei um livro apressado no sentido da execução, assim. Ele poderia ter sido um pouco mais cuidadoso com os personagens e com algumas outras coisas. A segunda categoria é AstraZeneca. Dói, mas é maravilhoso. A AstraZeneca tá com essa fama, né, de acabar com o vírus na marra. E, na verdade, depende muito da pessoa, né, gente? Aqui em casa, o meu marido, a minha mãe e a minha avó tomaram AstraZeneca. E minha mãe e meu marido tiveram reação, tiveram febre durante um dia, dor no corpo, que é uma reação comum. E a minha avó não teve absolutamente nada. Então, depende muito da pessoa, né? Enfim, um livro que dói, mas é maravilhoso, eu pensei em vários, mas eu pensei em um de não ficção e um de ficção, tá? Um de não ficção é o Eu, Empregada Doméstica, da Preta Rara. Esse livro é um compilado de depoimentos de mulheres que são ou foram empregadas domésticas aqui no Brasil. Tem também depoimentos de filhos, sobrinhos, netos de empregadas domésticas, contando os abusos que elas sofrem nessa profissão. E muitas vezes são abusos que são normalizados, são coisas que muita gente acha normal fazer e no fundo são violências muito grandes contra essas mulheres que são trabalhadoras, a maioria delas negras. Aqui a gente consegue enxergar, eu acho que o pior do que a nossa sociedade brasileira tem, por isso que dói. Mas é um livro maravilhoso no sentido de que expõe tudo isso e faz a gente ficar atento, eu acho isso muito importante. E o livro de ficção, agora eu vou cair no meu clichê, que é o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Aquela ficção em que... Bom, tenho todo um vídeo aqui no canal sobre esse livro,
mas é uma distopia em que todo mundo vai ficando cego, uma espécie de pandemia, uma espécie de epidemia ali que vai se espalhando, e cria-se, assim, é necessário que se crie uma nova sociedade de pessoas cegas. Então aqui também aparece muito da violência humana, do nosso egoísmo e também o nosso outro lado, o lado mais solidário. Então é um livro que ao mesmo tempo é extremamente doloroso e maravilhoso. Não tem nem o que dizer. Se quiserem saber mais detalhes, vejam o vídeo, por que eu amo tanto esse livro. O terceiro tópico é Covaxin, é uma cilada. E eu demorei para pensar em algum, mas cheguei numa cilada. Eu demorei porque eu acho que muitos dos livros que a gente considera ciladas tem muito a ver com as nossas próprias expectativas e não com o livro em si. É uma cilada porque você criou algumas expectativas que aquele livro não corresponde. Mas esse aqui eu realmente acho que é uma cilada, que é o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, daquela que não deve ser nomeada. Eu acho que é um livro extremamente desnecessário. Não sei como é que é a peça, já ouvi falar que a peça baseada nesse livro é muito legal, assim, é muito interessante de ver, é empolgante. Mas o livro, gente, eu achei uma bomba. Eu senti aquela coisa ela estar espremendo aquele mundo, aqueles personagens pra ganhar mais dinheiro, né? Pra ter mais produtos, enfim. E ela faz coisas muito esquisitas, recorre à viagem no tempo, de novo. Eu gosto da maneira como a viagem no tempo é tratada no livro 3 da saga, né? Da saga oficial. Mas do jeito que ela aparece nesse livro, não gosto. Então, pra mim, esse livro é uma cilada. A categoria 4 é Janssen. Não aguentamos uma segunda dose. A Janssen é a que não tem uma segunda dose. Essa foi outra que eu fiquei pensando bastante. E um livro que meio que me traumatizou e eu não tenho vontade de reler, embora eu tenha curiosidade de reler, é o Macunaíma, do Mário de Andrade. Na época da escola eu li para vestibular, eu tive muitas aulas sobre ele, então eu entendo a importância desse livro, mas assim, foi um livro difícil, que não me agradou, que não me prendeu. Eu achava um livro, assim, enquanto eu estava lendo, eu estava achando um livro chato, me sentia perdendo tempo ali. E por muito tempo, eu com certeza não releria esse livro. Ultimamente eu tenho tido um pouco de curiosidade, mas eu vou deixar esse livro aqui, né, na categoria do não quero uma segunda dose desse. Tópico 5, Coronavac, um livro polêmico. E aí eu separei 3 para vocês, mas são 3 que tem... Eu separei pelo mesmo motivo. São 3 que têm uma pegada parecida e eles são polêmicos pelo mesmo motivo. Os Versos Satânicos, do Salman Rushdie, O Testamento de Maria, do Colm Tóibin, e O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago. Como vocês podem ver, são 3 livros que mexem com religião. E eles são livros extremamente criticados para quem acredita nessas religiões. Esses 2 falam sobre cristianismo, Jesus, Maria, e os Versos Satânicos falam sobre o Islã. Inclusive o autor Salman Rushdie chegou a ser condenado, agora eu não lembro por qual chefe religioso, e ele chegou a ponto de ter que fugir para outro país, porque senão ele seria morto. Porque aqui ele acaba retratando algumas coisas do profeta Maomé, e aí isso foi considerado como se fosse uma espécie de heresia, né, um pecado. Mas são 3 livros que eu amo muito, 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 e recomendo, se você não for uma pessoa muito dogmática com relação à religião, eu acho que eles trazem um aspecto que me agrada muito, que é mostrar o lado humano da religião e não o lado divino, principalmente desses personagens que são tão consagrados. Então fica a dica, o Evangelho segundo Jesus Cristo, o Testamento de Maria e os Versos Satânicos. 3 livros polêmicos para vocês. Categoria 6, Soberana. Tem o melhor título. E tem muitos títulos que eu gosto bastante. Mas o que me veio assim como um soco na hora que eu pensei nessa pergunta foi o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Eu acho esse título incrível, perfeito pro conteúdo do livro e muito poético. Inclusive, eu fiquei pensando depois, o fato dele colocar a morte primeiro e a vida em segundo lugar no título, diz muito sobre o que ele vai contar aqui nesse poema. É o Alto de Natal, pernambucano. Então é um poema que vai falar sobre retirantes nordestinos que estão em busca do litoral e vão passar por situações de morte, de luto,
E é um livro, gente, esse daqui, se você não leu, o que você está fazendo da sua vida? Leiam Morte e Vida Severina. Categoria 7, moderna. Ninguém leu. Ninguém é muito forte, né? Mas eu também escolhi aqui 3 livros que ou eu não vi ninguém lendo, ou eu vi pouquíssima gente lendo. E são livros sensacionais naquilo que eles propõem. O primeiro chama-se Tortura como Arma de Guerra, da Lénéde Duarte-Plon. O subtítulo do livro já conta como os militares franceses exportaram os esquadrões da morte e o terrorismo de Estado. A Lénéde Duarte-Plon é jornalista e ela fez uma pesquisa usando uma entrevista com um general francês chamado Paul Ossarès, relatórios secretos franceses e pesquisa bibliográfica extensa. E ela vai mostrar como os militares franceses trouxeram para o Brasil, ou os brasileiros importaram da França, técnicas de tortura na época da nossa ditadura militar. Eu já li há alguns anos, não lembro tanto de detalhes, mas eu lembro que eu gostei muito da pesquisa, do livro em si, e tem vídeo aqui no canal sobre ele, é um vídeo antiguinho, mas se você quiser saber mais detalhes, lá minha mente estava muito mais fresca da leitura. E os outros 2, que eu acho que eu não vi ninguém lendo, ou pouquíssima gente lendo, tem a ver com maternidade. Um deles chama-se A Mãe Eterna, da Beth Milan. Esse é um livro curtinho, pequenininho, que fala sobre uma mãe que está muito idosa, está perto dos 100 anos de idade, e a filha tem que virar mãe da sua própria mãe. Então essa mãe está próxima da morte, está bastante doente, já não tem os sentidos apurados, ela está praticamente cega, praticamente surda, já não tem autonomia nenhuma, e é a filha refletindo sobre isso, sobre a velhice, sobre a proximidade da morte, sobre a dignidade da morte. O subtítulo do livro é Morrer é um Direito. E foi um livro que me atingiu muito também na época que eu li, já faz algum tempo. Mas nunca ouvi ninguém falar sobre ele e eu estou falando aqui. Se você gostar desse tipo de temática, vale muito a pena. E o outro sobre maternidade, que quase ninguém leu, esse foi um soco no estômago mesmo, O Acerto de Contas de uma Mãe, da Sue Clabolt. Sue Clabolt é a mãe de um dos atiradores da escola de Columbine. Teve um atentado. Columbine era uma escola nos Estados Unidos e esse menino, junto com um colega dele, entraram na escola atirando nas crianças, nos alunos, nos professores, nos funcionários. E esse livro foi escrito pela mãe dele, contando a vida após a tragédia de Columbine. Então, contando como ela e a família lidaram com essa tragédia, esse absurdo que foi o atentado que o filho dela promoveu. Imagina o nível de culpa dessa mãe, porque ela também está tendo que lidar com a morte do filho dela e com os assassinatos que ele cometeu, né? Então, é um livro bem pesado, mas impressionante. Tópico 8, antivax. Uma leitura irritante. Esse movimento antivacina não tá com nada. Aliás, acho antivax, eu vi por aí escrito e eu concordo. Eu acho um nome muito chique pra quem é negacionista de vacina, entendeu? Mas, enfim, um livro irritante. E é um livro que eu estou finalizando, estamos fazendo leitura conjunta dele, eu e Darwin, do canal Seleção Literária, junto com várias outras pessoas muito bacanas. E é um livro que está me irritando a cada capítulo. O Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari. Eu sei que é um livro que muita gente ama, é um livro que tem os seus méritos, mas ele tem tanta coisa espalhada nele que é imprecisa, que deturpa alguma coisa, ou que contém um discurso por trás, sem que esse discurso fique muito explícito, que isso tá me deixando um pouco irritada, assim, um pouco com raiva do livro. Eu pretendo fazer um vídeo sobre ele quando nós acabarmos a leitura coletiva, mas já sei que vai ser um vídeo que eu vou receber muitos comentários pouco gentis, enfim, porque eu vou fazer uma crítica desse livro. Mas esse é o livro que tá me irritando ultimamente. E a última categoria, 9, Pfizer, um livro que você leria 52 vezes, fazendo referência ao vídeo esse menino que fez o vídeo da Pfizer, né? Brincando com o absurdo que foi o governo não ter respondido aos e-mails da Pfizer. Mas eu realmente gostei do vídeo também, eu também assistiria 52 vezes, já assisti um tanto. E aí eu fiquei pensando qual livro eu leria, porque eu gosto de reler livros, mas 52 vezes talvez seja um exagero pra mim.
De qualquer jeito, um livro que eu releria muitas vezes, eu poderia citar aqui o Morte e Vida Severina, como eu já disse. Eu acho que ele não se esgota, ainda por ser poesia. Existe essa renovação ao longo do tempo. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais experiências vai acumulando e mais significados eu acho que a poesia toma. Mas não vai ser essa a minha resposta oficial. Também pensei no Sagarana, do Guimarães Rosa, que eu nem trouxe aqui, mas ele seria uma ótima pedida, porque com muita frequência eu tenho vontade de reler o Sagarana. Então eu releria 52 vezes. Mas eu escolhi dessa vez A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Não sou uma Clarice Lispector fã, assim, tipo, daquelas pessoas que já leram tudo dela. Esse foi o único livro dela que eu li até agora. E toda vez eu quero voltar pra ele. É por isso que eu escolhi ele pra ler 52 vezes. Porque esse é um outro livro que eu acho que cresce e que ganha camadas a cada releitura que a gente faz. Ele é muito instigante. Também tem um vídeo bem completinho aqui no canal, analisando o livro, contando a minha opinião, porque que eu acho um livro genial. Real, eu acho esse livro uma obra-prima. Não tenho o que tirar, não tenho o que pôr nesse livro. Ele é perfeito, na minha opinião. E por isso eu releria 52 vezes. E é isso, essas foram as minhas respostas. Espero que vocês tenham gostado. As tags são a minha desculpa para poder indicar para vocês alguns livros que não aparecem por aqui com tanta frequência. Pelo menos eu tento fugir um pouquinho do que eu falo sempre. Às vezes não dá, né? Às vezes eu caio no clichê, como eu falei aqui em uma das perguntas. Mas, em geral, eu tento indicar livros um pouquinho diferentes. E só lembrando que se você se interessar por algum desses livros e for comprá-lo pela Amazon, por favor, utilize meu link que fica sempre aí no box de descrição, porque comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena porcentagem pela venda, tá? E você pode usar esse link fazendo as suas compras, não precisa ser dos livros que eu indico aqui. Se você quiser comprar outros livros, ou se você quiser comprar qualquer produto pela Amazon, o link funciona também. Então se quiser colocar o link nos favoritos aí do computador, isso me ajuda bastante, tá bom? Agradeço a companhia de vocês. Respondam aí pra mim nos comentários uma das perguntas que foram feitas aqui na tag. Se você quiser ver as perguntas, elas também estão aí no box de descrição, tá bom? Eu adoro conversar com vocês. Deixem um joinha pra mim e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!